Olá, então vou iniciar a montagem do robozinho que foi mandado o kit para vocês. Então temos os 4 encaixes para o motor, o suporte da bateria e as 2 perninhas, né? Então o que você vai precisar para parafusar ali? Então no kit vem o servomotor com os parafusos, então eu vou utilizar esses parafusos aqui. O ideal seria aquele parafusinho menor que tem ali. O ideal seria, né, se você vai ver ali, então tem 3 parafusos. Tem 3 parafusos, o ideal seria o menorzinho, mas então vamos utilizar esses outros 2 que tem aqui para fazer então a fixação ali da perninha. Só que se você prestar atenção aqui, o furo, né, ele foi feito para um parafuso bem menor, tá? Então se você tentar forçar com este aqui, ele vai acabar quebrando aqui a peça. Então o que você pode fazer? Pega um preguinho, esquenta um preguinho e aumenta um pouco esse furo aqui, para que esse parafuso entre e seja parafusado sem quebrar então essa peça. O que você pode fazer? Você pode utilizar uma furadeira com uma broca bem pequenininha. Aí você pode ir aumentando ali. Olha lá. Você pode ir aumentando o furo até ele dar certo. Então tentei aqui com uma broca. Vamos ver. Pego a parafuso a chave lá do kit. Então, nesse caso aqui já deu certo. Então eu posso parafusar, ele vai ficar firme. Já deu certo. Então você vai testar nas 2 peças, nas 4 peças no caso ali, que você vai ter que parafusar. Então como você vai precisar de 4 parafusos, então você vai ter que abrir 2 kits do servomotor para pegar os 4 parafusos, certo? Então, aqui abrindo o outro pacotinho do servomotor. Então eu só vou pegar estes 4 parafusos aqui, então que vão dar certo, ok? Encaixando o suporte da pilha aqui no motorzinho, como é que você vai encaixar este suporte? Ou você usa cola quente, ou você pega uma fita dupla face, um pedacinho pequenininho de fita dupla face, cortou ali, colocou então lá no motor. Pronto, já fiz o suporte da bateria, já coloquei o suporte da bateria, então já está fixo o suporte da bateria, deixando ele bem retinho, né? Bem retinho com o motor. Se sobrar alguma rebarba de algum lado, você corta, né? Se por acaso sobrar uma rebarba aqui, ó, da fita dupla face, né? Você vai lá, pega um estiletezinho e corta o excesso dessa fita dupla face que tiver ou porventura vai te atrapalhar, tá bom?
Pronto, tirei o excesso. Então, tá aqui, já está encaixado, bem presinho, ok? Então agora vamos na montagem aqui das pecinhas que fazem o suporte ali das perninhas. Então, eu já furei uma, então estou furando a outra. Então lembrando, você pode usar então uma parafusadeira, né, uma furadeira com a broca pequena, ou você usa um preguinho aquecido, né, para aumentar um pouco aqui o furinho. Então qual é a disposição aqui do encaixe? Então essa parte aqui voltada para o motor, né? Essa parte onde tem o sobressalto aqui voltado para o motor. Então você encaixa o primeiro. Ok, encaixei o primeiro, tá aqui, certo? E qual é a posição do outro? Então ele tem que ter mais ou menos 120 graus aqui. Mais ou menos 120 graus, então olha lá, ó. Tá? Você testa se não... Ah, mas não deu certo. Ah, então você vai lá e inverte o outro. Mas se eu inverter o outro, ele vai ficar parecido com o primeiro, né? Então lá vai ficar quase na mesma posição do primeiro. Então não é o certo. Então você vai ter que fazer com que um fique para um lado e o outro fique para o outro lado. E ele já tem um ângulo correto ali para ficar mais ou menos uns 120 graus, tá? Então, tá encaixado os dois. Tá lá, tá encaixado os dois, certo? Tá encaixado os dois, tudo bem? Pega aquele eixo que eu mandei para vocês, certo? Coloca no primeiro furo ali, passa no primeiro furo e encaixa as outras peças. Então essa peça aqui, ela tem que estar no mesmo ângulo desta, certo? Então coloca lá no mesmo ângulo. Encaixou. Esse primeiro, né? Como ele vai ficar rodando ali, então esse primeiro é simplesinho, né? Só encaixa um pouco ali o eixo. Então, encaixei o eixo, passei ali no furo, então ele vai ficar com aproximadamente o mesmo ângulo aqui, ok? E do outro lado, então, mesma coisa. Pega a outra pecinha, então esse lado aqui tem que estar com o mesmo ângulo deste, certo? Então, vou fixar aqui. Devagar para não quebrar. Ok, vai fazendo devagar. Vai encaixando devagar, caso não... Isso pode acontecer em alguns impressos. Essa parte aqui, quando foi impressa, ela, digamos assim, ficou colada com a outra. Na verdade, ela tem que ter ela tem que estar livre aqui para exatamente encaixar na outra. Então ela tem que estar livre aqui, ó. Dando exatamente para encaixar na outra lá, ó. Tem que estar livre aqui, ó. Então agora ela vai entrar ali no eixo. Então está aqui o ângulo deste aqui. E vamos colocar agora, acho que vai dar certo. Isso, agora deu certo. Então, deste lado, então, o mesmo ângulo. E
deste lado, olha lá, o mesmo ângulo, tá bom? Então esse aqui ele tem que rodar livre, né? E aí então agora é só parafusar então as perninhas. Então parafuso aqui, parafusa a outra lá e daí só ligar então a bateria, né? No caso a pilha. Olha lá, parafusei, óbvio, né? Que ele fica solto, né? Porque ele tem que ficar solto, que ele tem que rodar. Então parafusei o primeiro, parafusei ali, então olha lá o segundo, né? Colocando o segundo parafuso na mesma perninha. Então tá ok. E vou agora para o outro lado e parafuso aqui, tá? Então vamos ver. Óbvio, né? Se precisar de um pequeno ajuste, você faz ali um ajuste de ângulo aqui, né? Deixa eu ver se ele está indo certo ali. Ok. Parafusei o de cima, então agora vou... Então aqui, né? Para encaixar o outro, então eu vou ter que rodar um pouquinho o de cima. Achei o de baixo aqui, ok. Vamos ver onde é que tá. Ok, parafusei. E aí você vai rodar, coloca ele aqui na mesa, você vai rodar para ver se ele está indo certo. Olha lá, ó. Tá indo certo, né? No meu caso aqui, eu acho que eu errei o lado da bateria. Então esse lado da bateria, na verdade, é do outro lado. Então quer dizer que quando você for colocar o eixo, né? O eixo, ó, da parte de cima é próximo à bateria, próximo à pilha, né? Então eu vou pegar uma pilha, e vou testar então para ver se ele vai rodar. Aqui em relação à polaridade não tem problema, né? Porque se colocar de um lado só, depois trocar o outro fio aqui, né? Encaixei o primeiro. Encaixei aqui e se a bateria estiver fraca, se a pilha, né, estiver fraca, você testa com outra. Minha bateria aqui ela tá fraquinha, minha pilha tá fraquinha. Deixa eu pegar uma outra pilha.
E a minha bateria tá fraca. Ela tem que ficar bem carregada, essa pilha aqui. Essa pilha recarregável, tá? Tem que ficar bem carregada. Vou testar com a 18650, vamos ver. Só para ver ele funcionando. Então aqui ela vai muito rápido, né? Vai muito rápido, mas pegando uma pilha AA, né? 2A, então ela vai funcionar sem ficar muito rápido. Então tá aí montado. Então testem aí para vocês verem, ok?